Olá pessoal, este é o quinto e último vídeo sobre a teoria dos números. O tema desse vídeo é a aritmética modular. Este vídeo é dividido em 4 partes. Na primeira parte é apresentada a relação de congruência e os fundamentos teóricos da aritmética modular. A segunda parte discute como os conceitos da aritmética modular são tratados em códigos de programação competitiva. A terceira parte traz 3 importantes teoremas ligados à aritmética modular: o pequeno teorema de Fermat, o teorema de Euler e o teorema de Wilson. Na quarta e última parte são discutidas as soluções de 3 dos problemas propostos. Iniciemos, portanto, com os fundamentos teóricos da aritmética modular. A relação de congruência estabelece um vínculo entre dois inteiros a e b a partir de um inteiro positivo m maior do que 1, o qual denominaremos módulo. Diremos que A é congruente a B módulo M se M dividir a diferença A menos B. A notação utilizada para representar esta relação é a seguinte: o número A, seguido de um símbolo de equivalente, o que parece com um símbolo de igual, porém com 3 traços. O número B e, entre parênteses, a palavra mod seguido do número M. A condição de que A, B e M são inteiros e que M é maior do que 1 será utilizada durante toda a primeira parte desse vídeo. Pela divisão de Euclides, ao dividir A e B por M, obtemos quocientes Q1 e Q2 e restos R1 e R2, respectivamente. Ao escrever ambos A e B em termos desses quocientes e restos, a diferença A menos B resulta em um múltiplo de M mais a diferença dos restos. Se A for congruente a B módulo M, a diferença A menos B tem que ser um múltiplo de M. Assim, a diferença entre os restos R1 menos R2 tem que ser também um múltiplo de M. Porém, por conta da restrição imposta aos restos pela divisão de Euclides, ambos restos são estritamente menores do que M. Logo, essa diferença tem que ser igual a zero, que também é múltiplo de M. Assim, se A e B são congruentes módulo M, então os restos R1 e R2 são iguais. Agora, suponha que os restos sejam iguais. Vamos verificar se essa hipótese implica na congruência de A e B módulo M. Sendo os restos iguais, a diferença A menos B será um múltiplo de M e, assim, portanto, divisível por M. Logo, A e B são congruentes módulo M, sempre que os restos de suas respectivas divisões por M forem idênticos. Como cada afirmação implica na outra, podemos definir a congruência de forma alternativa, por meio dos restos da divisão por M. Assim, A e B são congruentes módulo M se ambos deixam o mesmo resto quando divididos por M. A relação de congruência possui 3 propriedades fundamentais. A primeira delas é a propriedade reflexiva, a qual nos diz que qualquer inteiro A é congruente a si mesmo. A segunda propriedade, denominada propriedade simétrica, nos diz que se A é congruente a B módulo M, então B será congruente a A módulo M. Já a propriedade transitiva nos diz que se A e B são congruentes módulo M e B é congruente a C módulo M, então A e C também são congruentes módulo M. A prova de que a congruência de fato possui essas 3 propriedades é feita diretamente a partir da definição de congruência. Uma vez que a diferença A menos A é sempre igual a zero, e zero é um múltiplo de qualquer inteiro M, então a propriedade reflexiva vale para a congruência. Se a diferença A menos B é um múltiplo de M, então a diferença B menos A também será um múltiplo de M. Na verdade, será o simétrico do múltiplo A menos B, isso é, o mesmo número com sinal invertido. Assim, vale a propriedade simétrica. Por fim, se escrevermos a diferença A menos B como M vezes K1 e a diferença B menos C como M vezes K2, pois ambas diferenças são múltiplos de M, por conta da congruência que assumimos como verdadeiras, então a diferença A menos C será igual a M que multiplica K1 menos K2, ou seja, um múltiplo de M, de modo que A e C são congruentes módulo M, o que verifica a propriedade transitiva. Essas propriedades são fundamentais, pois qualquer relação que detém essas 3 propriedades será uma relação de equivalência. Relações de equivalência caracterizam generalizações do conceito de igualdade. Isso significa que, à luz dos restos da divisão por M, inteiros que deixam o mesmo resto seriam indistinguíveis, formando um conjunto de números equivalentes. Essa ideia de conjuntos de elementos equivalentes vale para qualquer relação de equivalência, e esses conjuntos recebem o nome de classes de equivalência. Esta é a definição formal de uma classe de equivalência módulo M.
Seja M um número inteiro maior do que 1, o conjunto abre colchete A, fecha colchete, formado por todos os inteiros B, tais que A e B são congruentes módulo M, é denominado classe de equivalência de A módulo M. O inteiro A é o representante da classe abre colchete A, fecha colchete. Uma vez que a congruência é uma relação de equivalência dos inteiros, cada número inteiro pertencerá a uma classe de equivalência. Essas classes são todas disjuntas, por causa da propriedade transitiva, ou seja, não há interseção entre as classes de equivalência. Como há apenas m restos distintos para a divisão por m, isso é, os números 0, 1, 2 até o m-1, existem apenas m classes de equivalência distintas módulo m. Vejam que dois números que deixam o mesmo resto quando divididos por m geram exatamente a mesma classe de equivalência. Se esses restos forem os representantes de cada classe, a união das classes do 0, do 1 até do m-1 resultará em todo o conjunto dos números inteiros. O conjunto Zm é o conjunto de todas as classes de equivalência módulo m. Os elementos de Zm são conjuntos, mas ainda assim é possível definir uma operação de adição para esses elementos. Essa adição é uma operação binária que tem como parâmetros duas classes de equivalência e que retorna uma classe de equivalência. A classe retornada será a classe que contém o inteiro C, onde C é a soma dos inteiros que representam as classes do A e do B, respectivamente. Quando não houver ambiguidade, os colchetes utilizados na notação de classes de equivalência podem ser omitidos. Embora essa adição utilize a adição nos inteiros para determinar um elemento da classe resultante, quando observados apenas os representantes das classes, principalmente se eles estiverem restritos aos restos da divisão por m, essa adição em Zm se comporta de forma a princípio estranha para quem não está acostumado com ela. Considere o conjunto Z7. Segundo essa adição, ao somar a classe que tem como representante o 5 com a classe que tem como representante o 4, o resultado seria a classe que contém o inteiro 5 mais 4, que é igual a 9. Porém, o resto da divisão de 9 por 7 é 2. Assim, a classe resultante da soma das classes que tem como representantes o 4 e o 5 é a classe que tem como representante o 2. Omitidos os colchetes, teríamos 5 mais 4 igual a 2, o que causa estranheza para a maioria absoluta das pessoas, pois, quando confrontamos essa expressão com os inteiros, temos que a soma é menor do que ambas parcelas. O uso de colchetes ajuda a diminuir esse estranhamento inicial, mas, à medida que você for se familiarizando com essa adição, os colchetes, de fato, podem ser omitidos. O que acontece, de fato, é que ao se somar não apenas o 5, mas qualquer inteiro cujo resto da divisão por 7 é 5, com qualquer inteiro cujo resto da divisão por 7 é 4, o resultado será um número inteiro que, quando dividido por 7, deixa resto 2. Você pode verificar este fato escrevendo a primeira parcela como 7k1 mais 5 e a segunda como 7k2 mais 4. Ao somar essas expressões, você obterá 7 que multiplica k1 mais k2 mais 9. E como 9 é igual a 7 mais 2, o resultado final seria 7 que multiplica k1 mais k2 mais 1, isso tudo entre parênteses, mais 2. À luz da álgebra, o conjunto Zm, munido da adição apresentada, se torna um grupo abeliano, conforme nos diz esta proposição. Um grupo abeliano é caracterizado por um conjunto G e uma operação de adição que possui 5 propriedades. A primeira delas, que a soma de quaisquer dois elementos de G resulta em um elemento de G, ou seja, a adição é fechada em G. Segunda propriedade, existe um elemento neutro em G, denominado zero, tal que a soma de zero com qualquer elemento x de G resulta no próprio x. A terceira propriedade nos diz que a adição é associativa, isto é, a soma do resultado da soma de A mais B com C será igual à soma de A com o resultado da soma de B mais C. A quarta propriedade nos diz que para qualquer elemento x de G, existe um elemento menos x de G, tal que x mais menos x será igual a zero. Este menos x é o elemento simétrico de x. Essas 4 primeiras propriedades caracterizam um grupo. A quinta propriedade, que nos diz que a adição deve ser comutativa, isso é, a ordem das parcelas não altera a soma, torna o grupo abeliano. Voltando a Zm com a adição apresentada, como a soma de classes de equivalência de M resulta em uma classe de equivalência de M, vale o fechamento. A classe que tem como representante o zero
corresponde ao elemento neutro ou elemento zero da adição. A associatividade e a comutatividade seguem diretamente da adição dos inteiros. Por fim, o simétrico da classe que tem o A como representante será a classe que tem como representante m menos A. De forma semelhante, também podemos definir uma operação de multiplicação em Zm. O produto das classes que tem como representantes A e B será uma classe que tem como representante o C, onde o C é o produto dos inteiros A e B. A título de exemplo, em Z9, o produto da classe que tem como representante o 4 pela classe que tem como representante o 8 será a classe que tem como representante um 5, uma vez que 32, que é o produto de 4 vezes 8, deixa resto 5 quando dividido por 9. A natureza modular dessa multiplicação gera uma situação interessante. É possível que o produto de duas classes diferentes da classe do zero tenham como produto a classe do zero. Isso ocorre, por exemplo, no produto das classes que têm como representantes 2 e 6 em Z12. Neste caso, as classes que têm 2 e 6 como representantes são chamadas divisores de zero. Em relação à existência de inversos multiplicativos, ela dependerá do representante da classe e também do módulo m. Quando munido da operação de multiplicação, Zm será um grupo abeliano se, e somente se, o m for um número primo. Das propriedades já citadas para grupos, o fechamento, a associatividade e a comutatividade são consequências diretas da multiplicação nos inteiros e da partição dos inteiros por meio das classes de equivalências módulo m. O elemento neutro, que no caso da multiplicação é denominado elemento identidade, é a classe que tem como representante o 1. Isso é, o produto de qualquer classe que tem A como representante pela classe que tem o 1 como representante resulta na própria classe que tem o A como representante. Todas essas características valem para qualquer módulo m maior do que 1. O ponto crucial é a questão da existência de inversos multiplicativos. O inverso multiplicativo da classe que tem A como representante será a classe do A elevado a menos 1, tal que o produto da classe do A pela classe do A elevado a menos 1 resulte na classe que tem o 1 como representante. Vamos supor a existência desse inverso e observar as implicações dessa existência. Se a classe que tem B como representante é o inverso multiplicativo da classe que tem o A como representante, então o seu produto será a classe que tem o 1 como representante, o que significa que m divide a diferença AB menos 1. Escrevendo essa diferença como um múltiplo km de m e reescrevendo a expressão, o resultado é a equação diofantina, A vezes B menos km igual a 1. Conforme vimos no vídeo sobre divisibilidade, essa equação tem solução somente se o maior divisor comum entre A e m é igual a 1. Assim, o inverso da classe que tem A como representante só existe se A e m são primos entre si. Para que todos os elementos de Zm, exceto o elemento neutro da adição, possuam um inverso, todos eles têm que ser coprimos com m. Como qualquer divisor de m tem maior divisor comum com m maior do que 1, para garantir a existência de inversos multiplicativos para todos os elementos de 1 até m-1, o módulo tem que ser um número primo. O argumento que utilizamos para encontrar o critério de existência de inversos multiplicativos também pode ser utilizado para computar este inverso. A ideia é determinar uma solução particular x0, y0 da equação diofantina ax menos km igual a 1. Vimos uma maneira de se encontrar uma solução particular para uma equação diofantina linear no vídeo sobre divisibilidade, o uso do algoritmo estendido de Euclides. A componente x0 dessa solução será um dos representantes da classe que corresponde ao inverso multiplicativo da classe que tem o A como representante. Até o momento, vimos que Zm, munido da adição ou da multiplicação, pode vir a formar um grupo abeliano. Essa proposição nos afirma que, se Zm for munido de ambas operações, duas estruturas matemáticas podem ser formadas. A primeira delas, um corpo finito, caso o m seja um número primo. A segunda delas, um anel comutativo com unidade, se o m for composto. Embora seja possível continuar explorando como a congruência se relaciona com as estruturas algébricas, passemos para a segunda parte desse vídeo, onde veremos como tratar a relação de congruência e as operações em Zm em programação competitiva. No que diz respeito à adição e à multiplicação módulo m, é preciso atentar principalmente às seguintes duas propriedades. A primeira delas,
a soma dos módulos de A e de B será congruente ao módulo da soma A mais B. E a segunda, o produto dos módulos de A e de B será congruente ao módulo do produto AB. Isso significa, na prática, que quando a expressão envolver o resto da divisão por m, a cada adição ou multiplicação, o módulo pode ser aplicado sem prejuízo ao resultado final. De fato, postergar a extração do módulo somente à última etapa da computação pode resultar em um erro, caso ocorra um overflow nas etapas intermediárias. Veja que a extração do módulo a cada etapa evita o overflow, no sentido que, se os inteiros a e b envolvidos no cálculo forem restos da divisão euclidiana por m, então a soma a mais b será menor que 2 vezes m e o produto a vezes b será menor que o quadrado de m. Assim, ao extrair o módulo em cada passo, os possíveis resultados ficarão restritos aos limites apresentados. Outro ponto importante a ser destacado é que o operador módulo em C++, embora receba o nome de módulo, nem sempre computa o resto euclidiano da divisão. Em outras linguagens, como o Python, por exemplo, há esta garantia de resto euclidiano. Se ambos operadores forem positivos, essa garantia também existe em C++, mas quando um ou ambos operandos forem negativos, então o resto pode vir a ser negativo, e os restos euclidianos são não negativos. É possível implementar uma função mod que seja compatível com os resultados da aritmética modular apresentados na primeira parte desse vídeo. Uma maneira é a apresentada abaixo. Após o primeiro cálculo do módulo, o resultado ainda pode ser negativo, e, caso seja, ele será menor do que menos m. Assim, ao se somar m, um possível resultado negativo se tornaria positivo, e um resultado que já era positivo extrapolaria o valor de m. Assim, o segundo cálculo do módulo trataria de números positivos, se assumirmos que o m seja um número positivo, e daí teríamos a garantia de um resto euclidiano. De fato, este cuidado com possíveis restos negativos pode ser estendido para as operações de adição e de multiplicação módulo m. Se forem implementadas funções que representem essas operações, o código ficará mais legível e com garantia de restos euclidianos. Nessas implementações, ao invés de usar o operador módulo duas vezes, é possível substituir o segundo uso por uma condicional, que trata os resultados negativos à parte. Essa versão é mais rápida em termos de tempo de execução do que a versão que utiliza o operador módulo duas vezes. Aqui estão as funções que implementam a adição e a multiplicação módulo m. Observe que o tratamento de possíveis restos negativos feitos nas linhas 5 e 12 é o mesmo. Se o resto for negativo, some m. Caso contrário, não faça nada. Passemos para a terceira parte desse vídeo, onde serão apresentados 3 importantes teoremas ligados à aritmética modular. O primeiro deles é o pequeno teorema de Fermat, o qual afirma que, para um inteiro a e um primo p, a elevado a p será congruente a a módulo p. Se a é um múltiplo de p, então ambos lados serão congruentes a zero módulo p. Se a não é um múltiplo de p, então a e p são primos entre si, o que garante a existência do inverso multiplicativo de a módulo p. Ao multiplicar ambos lados da congruência pelo inverso de a, obtemos que a elevado a p menos 1 é congruente a 1 módulo p. Escrevendo o lado esquerdo como produto a vezes a elevado a p menos 2, chega-se à conclusão que a elevado a p menos 2 é o inverso de a módulo p. Assim, o pequeno teorema de Fermat fornece uma alternativa para o cálculo do inverso multiplicativo caso o módulo seja primo. Se for utilizada a exponenciação rápida, o cálculo do inverso terá complexidade O de log de p. A primeira função desse código implementa a exponenciação rápida modular de forma iterativa, explorando a representação binária do expoente n. A variável base manterá as potências de a cujo expoente é uma potência de 2. A cada bit ligado na representação binária de n, o resultado é atualizado pelo produto da potência de a equivalente à posição desse bit. Essa estratégia usa a propriedade que a elevado a r vezes a elevado a s é igual a elevado a r mais s, de modo que esses produtos acumulam os expoentes e a soma desses expoentes será justamente igual a n. De posse da exponenciação rápida, a função que computa o inverso modular pode ser implementada em uma única linha, que chama a exponenciação rápida modular com os parâmetros adequados. O teorema de Euler é semelhante ao pequeno teorema de Fermat, mas trata de módulos inteiros quaisquer, desde que A seja invertível módulo m.
Quando A e M são primos entre si, então A elevado a φ de M é congruente a 1 módulo M. Se M for primo e A e M são primos entre si, então o teorema de Euler e o pequeno teorema de Fermat coincidem. Assim como no caso do pequeno teorema de Fermat, o teorema de Euler permite computar o inverso multiplicativo quando o módulo M não é primo e A e M são primos entre si. Se o valor de φ de M for conhecido, esse cálculo pode ser feito com complexidade O de log de φ de M. Uma vantagem desses teoremas em relação ao algoritmo estendido de Euclides é que eles são mais fáceis de implementar e de se memorizar. Além disso, a solução particular produzida pelo algoritmo estendido de Euclides pode, eventualmente, ser negativa, o que demanda um tratamento à parte, o que não acontece com a implementação desses teoremas por meio da exponenciação rápida. Novamente, a função que computa o inverso é implementada em uma linha. Observe que ela chama a função φ de m e que o inverso é obtido ao elevar a φ de m menos 1. O último teorema que iremos apresentar é o teorema de Wilson, o qual trata de uma relação de congruência que envolve fatoriais. Se P é um número primo, então P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Separei para vocês 6 problemas que envolvem, direta ou indiretamente, os resultados da aritmética modular apresentados nesse vídeo. Comentarei as soluções de 3 deles logo após as referências. Essas foram referências consultadas para a elaboração deste material. Chegamos à quarta e última parte desse vídeo, onde serão comentadas as soluções de 3 dos problemas propostos. Sugiro que você tente resolver ou ao menos leia o texto desses problemas antes de prosseguir. O primeiro problema que vamos comentar é o Codeforces 450b. Em resumo, o problema consiste em computar f de n módulo 10 elevado a nona mais 7, onde f de 1 é igual a x, f de 2 é igual a y, e f de i será igual a f de i menos 1 mais f de i mais 1. Temos duas restrições. Em valor absoluto, x e y são ambos menores ou iguais a 10 elevado a nona, e o n é maior ou igual do que 1 e menor ou igual que 2 vezes 10 a nona. A recorrência pode ser reescrita de modo que o termo f de i mais 1 possa ser computado a partir de seus dois antecessores. Essa forma remete à sequência de Fibonacci, porém a operação aqui é a subtração, não a adição. A mudança de operação também altera o comportamento da sequência. Sabendo que f de 1 é x e f de 2 é y, e computando os próximos termos da sequência, obtemos f de 3 igual a y menos x, f de 4 menos x, f de 5 menos y, f de 6 menos y mais x. Já o f7 é igual a x e f8 é igual a y. Veja que f7 é igual a x e f8 é igual a y. E, pela recorrência, a sequência se repetirá a partir desse ponto. Assim, a sequência será formada por meio de um ciclo entre os 6 primeiros termos. Deste modo, para identificar o nésimo termo da sequência, basta usar o resto da divisão por 6 e obter o índice do termo correspondente ao nésimo dentre os 6 primeiros. Atente ao fato que a resposta final deve ser o resto da divisão deste termo por 10 elevado a nona mais 7. Esta é a implementação da função que resolve o problema para x, y e n dados. Observe que o vetor da linha 9 contém os 6 primeiros termos da sequência. Notem que o termo que ocupa o índice 0 é igual ao termo 6 da sequência. De fato, todos os elementos da sequência cujo índice é um múltiplo de 6 terão este mesmo valor. Procedendo dessa forma, podemos usar o resto da divisão de n por 6 diretamente. Veja o tratamento dado a um possível resto negativo na linha 13. O segundo problema que comentaremos é o OJ 10.127. O problema consiste em determinar o menor positivo x, tal que x é um múltiplo de n e x contém apenas o dígito 1 em sua representação decimal. A nossa restrição é que o n é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10.000. Podemos resolver esse problema construindo x dígito a dígito. Primeiramente, façamos x igual a 1. Enquanto x não for um múltiplo de n, devemos fazer com que x avance para o próximo número, cuja representação decimal contém apenas o dígito 1. Se multiplicarmos x por 10, o número resultante preservará todos os 1s em x e acrescentará um zero à direita.
Daí, basta somar 1 para que este zero seja substituído por um novo 1. Na prática, não precisamos manter o valor exato de x, uma vez que a resposta depende do número de uns na representação decimal de x apenas. Assim, a cada etapa, x deve manter, de fato, apenas o resto da sua divisão por n. Pelas propriedades da multiplicação modular, tirar o resto a cada etapa ou ao final do processo leva ao mesmo resultado, com a diferença que a extração do módulo a cada etapa evita o overflow. Um fato não óbvio é que a resposta terá, no máximo, n dígitos iguais a 1. Isso acontece porque, dadas as restrições da entrada, a sequência gerada passará por cada resto possível no máximo uma vez antes de atingir o zero. A implementação da função que resolve o problema para um n dado é bem simples. Após a inicialização de x e da resposta, ambos com valor 1, o laço da linha 9 avança para o próximo número formado por uns até que encontremos um múltiplo de n. Veja que o x é atualizado e o módulo computado de uma só vez na linha 11. O último problema que iremos comentar é o OJ 10.212. Neste problema, devemos determinar o último dígito diferente de zero na representação decimal de Pnm, que é dado por n fatorial dividido por n menos m fatorial. As restrições são que n é maior ou igual que zero e menor ou igual que 2 vezes 10 elevado à sétima potência, e que o zero é menor ou igual que m, que por sua vez é menor ou igual a n. Se cancelarmos os termos iguais do denominador e do numerador, obtemos essa nova expressão para Pnm, que consiste em m fatores. Como Pnm é o produto de inteiros, sua fatoração prima pode ser obtida a partir das fatorações de cada um destes inteiros. Para cada primo p, o expoente k da fatoração de Pnm será a soma de todos os expoentes de p nos m inteiros deste produto. Uma vez fatorado Pnm, cada par de 2 e 5 forma um 10, o qual acrescenta um zero à direita na representação decimal de Pnm. Se eliminarmos todos esses pares, o produto resultante não terá zeros à direita, e a unidade desse número será o primeiro dígito de Pnm diferente de zero. Para obter essa unidade, basta extrair o resto da divisão por 10 de todos os termos que restaram na fatoração após a eliminação dos pares de 2 e 5. A complexidade será O de n de log n, pois é preciso explicitar a fatoração de cada inteiro para 2 e 5 apenas. O produto dos demais termos já estará definido e pode ser utilizado diretamente na obtenção do resultado. Nessa primeira parte da solução, o laço da linha 13 conta, para cada inteiro i, quantos fatores 2 há em sua decomposição. Para cada fator 2 identificado, o número é dividido por 2 e a variável underline 2s, a qual acumula o número de fatores 2 em Pnm, é incrementada. O mesmo processo é feito para os fatores 5 no laço da linha 19. Os fatores restantes em x atualizam a resposta, por meio do produto de x pela resposta acumulada e da extração do resto da divisão por 10. O número de pares de 2 e 5 é obtido na linha 28, sendo igual ao menor dos valores armazenados em underline 2 e underline 5. Este número, armazenado na variável underline 10, é descontado da contagem de 2 e de 5 nas linhas 30 e 31. Por fim, os fatores 2 e 5 restantes são utilizados para atualizar a resposta. Ao final de ambos laços, a variável resposta contém o primeiro dígito de Pnm diferente de zero. Terminamos aqui este vídeo e também a série sobre a teoria dos números. A próxima série de vídeos apresentará resultados da análise combinatória. Até lá!